Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar de volta aqui com vocês, para nós cultuarmos a Deus juntos. Eu tive a oportunidade de um dia ao vivo, né? E os outros dois acompanhando no segundo momento, por causa de agenda lá, acompanhar os irmãos aqui. Tive a oportunidade de, no dia que o irmão Jean pegou, acompanhar naquele momento ali em tempo real, e os outros acompanhando no segundo momento ali devido à nossa agenda. E foi muito bom poder, mesmo à distância, ouvir a palavra do Senhor. Até brinquei ontem com o irmão Jean, que eu falei para ele que trouxe um livro para ele, que tenho certeza, nem sabe qual é o livro, mas está ali guardadinho ali. Bom, se ele esticar o pescoço, ele vai acabar vendo, que está ali em cima, ela está escondido. Mas um livro para ele que eu tenho certeza que vai ajudar muito no preparar as mensagens. Um autor que ele não conhece muito, né? Mas acho que ele já deve ter ouvido falar, Hernandes Dias Lopes, acho que ele deve ter ouvido falar em algum momento. E quando eu vi esse livro, eu lembrei do Jean, e do irmão Jean, e trouxe para ele, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida dele. Pro seu Laudeci, eu trouxe pipoca, né? Eu trouxe uma coisa para cá, não trouxe pipoca, mas foi o que eu encontrei. Quando eu vi o moço vendendo pipoca lá na rua, estava eu, Raquel, a gente estava no carro. Não foi, eu falei, vem cá, chamei correndo, ele veio rapidinho, aí trouxe, aí o sinal abriu, aí eu peguei 3 só. Aí quando chegou mais na frente, uns 2 dias depois, a gente viajou bastante lá de um local para outro, aí consegui pegar mais algumas, mas quando eu falei para ele, vai comendo aos poucos e esconde das meninas, para durar até a minha ida lá de novo, que eu vou trazer uma quantidade maior. Fiquei com medo do pessoal na imigração não olhar e falar que tem contrabando de pipoca, né? Eu não trouxe tanto assim. Mas, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês. Na próxima semana, quero muito que, espero em Deus que os demais irmãos já possam estar presentes, com seus respectivos filhos, que a gente trouxe aí uma lembrancinha para cada uma delas, e a Alessandra falou, não, vamos entregar juntas, né? Então, para as meninas, para as nossas meninas pequenininhas, né, que vão estar aprendendo ali da palavra de Deus também, trouxe uma lembrancinha que eu não vou falar agora, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para a vida delas. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Aliás, antes de abrir as Bíblias, deixa eu contar uma coisa para vocês, para aqueles que não estavam presentes no culto na sexta-feira. Nós conseguimos, irmãos, para a glória do Senhor, a doação de 280 bonecas daquelas. Lembra que eu levei para Moçambique? Nós trouxemos 6 malas, na verdade 5, né? Porque uma era nossa, nossas roupas mesmo. 5 malas de doações, as malas bem leves, só que bem cheias, né? Com bonecas, e dessa vez as bonecas, elas vieram, além da boneca, veio a roupa da boneca separado, a boneca vestida e mais uma roupinha separada para a criança, olha que legal. Então, quando a criança receber a boneca, ela também vai receber uma roupa, tanto o vestidinho, né, Raquel, quanto a calcinha, da mesma que a boneca está vestindo, que aí vai criar uma identificação melhor. Então, isso foi fruto dessa viagem lá, e as nossas queridas irmãs ali de São Paulo prepararam com muito carinho, desde novembro, quando eu disse que ia ao Brasil em janeiro, e elas prepararam, e eu lembro que quando foram entregar esse material para a gente, a irmã falou assim, olha, as últimas a gente estava terminando ontem à noite, terminaram correndo e conseguiram nos entregar. Tudo graciosamente, não pagamos nem um centavo, por isso, e aí eu estou contando isso para vocês, testemunhando para os irmãos perceberem como Deus cuida, né, da igreja, como Deus cuida realmente dos projetos missionários, e Ele sempre move os corações certos, no momento certo, para dar aquilo que a gente precisa, à medida do tempo e da quantidade que a gente precisa. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Pedir a Raquelzinha que possa conseguir um copo de água lá para o pai dela, que sou eu, por favor. Marcos, capítulo de número 4. Vamos estar lendo a partir do verso de número 1, que é a parábola do semeador. Eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Coloca aí a outra imagem, Manuel, da mensagem, por favor. Deixa ela aí na tela. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou em um barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia o seguinte: escutem,
em algumas versões diz, ouçam. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, e a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto algum. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. E essa semente brotou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Apenas até aqui por enquanto. Pai, nós lemos a Tua palavra, eu peço que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações nesse dia. Não permita que nada atrapalhe o agir do Teu Espírito em nós, que nós possamos entender o que é ter um coração frutífero. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, nesse texto especificamente, começa Jesus ali explicando, na verdade, contando uma parábola. E depois que ele conta essa parábola, ele explica a parábola mais um pouquinho à frente. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar lendo alguns versículos mais para frente, e assim mostrando a explicação da parábola. Mas eu quero pensar com você nessa manhã acerca de ter um coração frutífero, né? Colocamos aí essa imagem, estávamos a procurar uma boa imagem para colocar e que representasse isso, né? Representasse a ideia de ter realmente um coração frutífero. Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe muito bem que ele talvez não tenha existido nenhum outro contador de história, uma pessoa que contasse tão bem história como ele. Quando a gente olha para trás e lembramos, seu Laudeci, aí dos nossos avós, irmã Maria, e lembrar aí, as pessoas mais antigas tinham muito esse hábito, né, de sentar com a gente, às vezes de conversar. Eu lembro que eu morei numa cidade chamada Barra da Estiva, no interior da Bahia, onde plantamos ali a primeira igreja daquela cidade, tivemos essa oportunidade, e andando pela cidade, tinham muitas pessoas com idade avançada, e essas pessoas elas ficavam sentadas assim, à sua porta. Eu não sei quantos aqui conhecem a Bahia, o interior da Bahia, mas é normal que as casas, elas fiquem bem na beira do rumo da rua. Então assim, tem a calçada e já é a casa, você já entra, já está na sala, não está em outro lugar, já está ali na sala. E o quintal normalmente é para os fundos. Então é muito normal as pessoas sentarem, tem muitas árvores plantadas assim ao longo das calçadas, que a prefeitura acaba por plantar, tudo do mesmo modelo, e o calor muito excessivo, dependendo da localidade ali na Bahia, faz com que as pessoas saiam, coloquem aquelas cadeiras, eu não sei se os irmãos com certeza devem saber, aquelas cadeiras feitas com tipo um plásticozinho que vai amarrando para um lado e para outro, e ela balança assim, aí coloca ali e fica ali, como diz aqui em Portugal, os velhotes, né, se balançando. Então é normal, e às vezes fica ali o marido, a mulher, já com uma idade avançada, 60, 70 anos, não tem nada para fazer, ficam conversando, como a gente fala lá no Brasil, jogando conversa fora, conversando. E chega às vezes um vizinho e outro, e conta história, e ri, e é uma vida muito tranquila. A gente brincava e dizia que o dia ali na Bahia, naquelas cidades ali, ele tinha 25, 26 horas, demorava a passar, porque a gente fica ali, né, conversando, e era muito interessante que com a estratégia que a gente usou para plantar a igreja, a gente aproveitava essas pessoas à beira do caminho para conversar com elas. Sentava e a gente percebia uma coisa: as pessoas com uma idade, Elaine, mais avançada, e principalmente que já não tinham seus filhos com elas tinham uma necessidade muito grande de alguém para conversar, porque às vezes ficavam muito sozinhas. Então quando você chegava, não vivíamos essa época do Covid, então era tranquilo, você chegava e cumprimentava, é o hábito falar assim: oi, dona Maria, não sabia o nome, oi, dona Maria, todo mundo é Maria, né? Oi, dona Maria, tudo bem? Aí, às vezes era Maria mesmo, aí conversava, tá, não sei o que, sentava ali, e às vezes no chão, assim, na beira, e começava as histórias. E olha, eu vou lhe falar uma coisa. Hoje em dia, a gente vive num tempo que a grande maioria dos jovens, né, querem saber muito da tecnologia, das redes sociais, e não conseguem parar para conversar. Eu não sei se
Vocês percebem isso, mas eu percebo. As pessoas não conseguem parar assim para conversar. Parece que quando para, está sempre com pressa de alguma coisa, como se tivesse tanta coisa para fazer importante. Mas as meninas que estão aqui, que têm os seus avós aí consigo, né, ao seu lado, eu quero acreditar que goste, mas eu acho tão bom sentar assim com o mais velho para poder conversar. Quando às vezes que eu fui ali na casa do seu lado, desci para conversar e contando as histórias, e aonde é a casa, ele falando, né, que a casa lá do Brasil dele, bem lá na esquina, assim, quando o carro passava, fazia a curva e a poeira entrava, né? Ele falava que o carro passava assim, e o carro ia, mas a poeira continuava para dentro de casa, né? E entrava lá para dentro por conta do local, ser muito quente, e contando as histórias, e que não é mentira, são histórias de vida dele. E é muito bom sentar para conversar com pessoas que têm mais experiências que a gente. Hoje, o jovem, ele não valoriza isso, infelizmente. Ele não valoriza sentar, às vezes, com o mais velho para poder ouvir conselhos, experiências que o pai, ou a mãe, ou o avô já passou. Eu estava agora no Brasil e eu lembro que a gente fui visitar minha mãe, aproveitei um dos dias lá e fui visitar a minha mãe, que inclusive está nesse momento voando para Recife, vai visitar lá os familiares dela. E aí, visitando minha mãe, meu primo estava lá. O Marquinhos, que tem o mesmo nome que o Marcos Vinícius, né, o nome dele. E a gente conversando e minha mãe lembrando, né, de algumas coisas quando o meu avô era vivo, né, e falou assim, o Marquinho, no caso eu, né, o vô Floro gostava de pegar ele, colocar na perna assim e ficava o dia todo contando história. E o Marquinho ficava ali olhando para ele, tá, e ria, não sei mais o que, etc. E eu comecei a lembrar daquilo dali. Eu falei, caramba, como é que era bom. Às vezes a gente não valoriza esses momentos. Só que meu avô já morreu, eu já não tenho mais ele, mas eu lembro que foi um momento muito emocionante ali lembrar, e até os 9, 10 anos de idade, e principalmente quando eu estava ali com 5, 6, 7 anos, ele me pegava no colo, meu avô tinha uma fazenda, muitos gados, eu lembro que eu saía pela manhã, eles estavam lembrando isso lá, eu confesso que eu tinha esquecido dessas coisas, mas foi bom trazer a memória, e eles falando, olha, acordava cedinho com o avô para poder ir tirar leite da vaca. Irmãos, olha, eu não sei quantos já tiveram essa experiência de tirar o leite da vaca, eu não sabia tirar, mas aquela coisa de inocência, hoje em dia não pode, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo por causa de doença. Já sabe o que eu fazia? Eu botava a boca assim embaixo, assim, ele tirava direto da boca ali aquele leite, e era muito bom. E naquela época a gente gostava muito, eu não sei quantos gostam aqui de cuscuz, ou coisa boa era comer aquele cuscuz fresquinho, que a minha avó tinha acabado de fazer no fogão a lenha, com aquele leite quentinho, acabado de tirar ali da teta da vaca. Era muito bom. E a gente não tinha negócio de doença fácil não, porque era um leite de verdade, né? Nesses leites misturados com um montão de coisa. Mas eu estou contando isso para os irmãos para lembrar como era bom andar com os meus avós e ouvir as histórias dele. E quando a gente olha para Jesus, sabendo que com certeza não tinha ninguém como ele, que contava a história com uma maestria muito grande. Jesus, ele pegava as coisas mais simples da vida, mas sabe, que você olhasse assim, como é que ele vai fazer uma história disso aqui? Ele pegava aquilo dali, ele contava como uma parábola para trazer o entendimento de cada um de nós. E era o que ele fazia. Se a gente pegar um pouquinho o contexto do que aconteceu antes dessa parábola, os inimigos, de certa forma, eles tinham meio que fechado as portas para Jesus, fechado as portas das sinagogas para Jesus. Se a gente observar o texto que a gente leu, o versículo de número 1 do capítulo 4, dá uma olhada aí, diz assim, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Esse ato de ensinar à beira-mar é justamente porque, de certa forma, as portas, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber, e principalmente se você ler a parábola lá em Mateus e também em Lucas, a mesma parábola, você vai ver que as portas da sinagoga estavam meio que fechadas para Jesus. Então ele procurou estrategicamente um outro cenário. Às vezes, irmãos, qualquer dificuldade para a gente é motivo para a gente não fazer. Jesus, ele não tinha dificuldade para ele. Então, se não pode pregar aqui, eu vou pregar em outro lugar. Não tem problema, mas eu vou pregar. Então, ele saiu realmente para outro local, procurando realmente falar do amor do Pai, no caso, né, para aquelas pessoas. Então, ele procurou atender um outro cenário para atender as multidões. E a sinagoga, tudo isso porque a sinagoga, de certa forma, ela tinha se tornado também um lugar um tanto quanto perigoso para Jesus. Os líderes religiosos,
se você olhar para o texto, você vai ver que eles queriam a todo custo matá-lo. Jesus era aquele que com 12 anos estava ali falando e ensinando com muita maestria aos mestres, aos bambambam da lei, que sabiam tudo. E Jesus, ele sabia muito mais, com certeza, e tinha muita ciência daquilo que ele falava, e falava com muita sabedoria. E agora, na praia, ele pega, usa um barco como se fosse o púlpito, porque se você prestou atenção no texto que a gente leu, ele entrou em um barco, e foi para dentro do mar, e as pessoas estavam à volta, assim, ouvindo. Talvez você não saiba, e eu também aprendi isso há um tempo atrás, mas tinha toda uma estratégia porque que Jesus se posicionava do jeito que se posicionava e onde se posicionava. Quando ele estava lá no monte, no Sermão do Monte, tinha um porquê. Ele está naquele local e falando para as pessoas ali, para a sua voz se propagar de uma maneira melhor. Quando ele estava no barco, quem aqui já foi à beira-mar sabe muito bem o vento vindo do mar para a terra, né? Quem lembra aí das aulas de geografia lá no passado, vai lembrar muito bem, né, o que é brisa terrestre, o que é brisa marítima. Normalmente a brisa terrestre, quando o vento, normalmente mais à noite, sopra da terra para o mar. E durante o dia acontece muito ao contrário, o vento soprando do mar para a terra. E esse vento do mar para a terra fazia com que a voz de Jesus se propagasse. Você imagina hoje, seu Laudeci, a gente precisa de um microfone, precisa de caixas de som. Agora imagina naquela época. E ele falava, Elaine, aquelas multidões conseguiam ouvir e prestar atenção, né? E era multidão mesmo, era muita gente. Então até aquela pessoa que estava lá longe, eu imagino que o ensino de Jesus, com certeza, era tão valioso e era realmente, então as pessoas se interessavam tanto em aprender que as pessoas, eu acho que quase nem respiravam, ficavam quietinhas mesmo para poder ouvir. Hoje, muitas vezes, eu preguei em muitas igrejas ao longo da vida, esses dias agora viajando também, e é muito comum você chegar numa igreja grande, infelizmente, e ver às vezes 300, 500, 1000 pessoas sentadas, às vezes o pastor está lá pregando e quem está aqui na frente tem uma visão privilegiada e vê o telelê, a pessoa não está nem aí. Não está nem aí. Às vezes foi por ir, irmã Maria, foi por ir, mas não está nem aí. Mas as pessoas ali no passado, elas estavam atentas realmente, prestando atenção na palavra de Deus, prestando atenção no que Jesus estava a dizer a todo momento. Mas eu quero destacar para os irmãos, nessa manhã, a ideia de ter um coração frutífero. E para eu ter um coração frutífero, ele não pode ser algumas coisas que eu vou destacar para vocês aqui. E você que gosta de anotar, pode estar fazendo nesse momento. Para que eu tenha um coração frutífero, ou para que o meu coração ele seja frutífero, ele não pode ser, em primeiro lugar, endurecido. Olha o que diz o verso de número 4 do texto que nós lemos. Diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Se você pular lá para o verso de número 15, que nós não lemos, olha o que diz, já na explicação da parábola. Verso 15 do capítulo 4. Estes são os que caíram à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Ou seja, o coração do ser humano, estando endurecido, por mais que a palavra seja semeada, é muito fácil se tirar a palavra dali. É muito fácil a pessoa pegar e, às vezes, Elaine, até emburrar a cara quando você pega e tenta falar a palavra para essa pessoa. Porque o entendimento dela está naquilo que ela acha que é correto. Então, por mais que você fale uma verdade para ela, não interessa. Você pode estar falando que isso aqui é um copo com água, um copo de vidro com água para ela. Mas se ela entender que isso aqui é um pedaço de pau, você pode mostrar para ela, pode molhar ela com esse copo de água. Não interessa, para ela não é. Para ela é um pedaço de pau. Não adianta. A pessoa que não entende a palavra, a pessoa que tem um coração endurecido, a palavra não penetra. Ela tem dificuldade de penetrar, porque o coração está, como diz a própria palavra, que a gente acabou de ler, endurecido. E quando a gente olha para um coração endurecido, a gente pode tirar algumas lições. Então preste atenção, dentro desse ponto de um coração endurecido, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, um coração duro, meus irmãos, quando o coração ele é duro, ele ouve a palavra, ele ouve. Ele até escuta, você para ali, você conversa com a pessoa no primeiro momento, talvez
num segundo momento ela nem vai querer te ouvir mais, mas ele até ouve no primeiro momento. Talvez vai ficar com raiva de você de um segundo momento, mas a grande verdade é que num primeiro momento ele até ouve a palavra, mas preste atenção numa coisa, mas não compreende. Abra sua Bíblia aí em Mateus, volta um pouquinho aí, lá em Mateus, capítulo de número 13. Olha só que interessante. Toda vez que, enquanto a gente abre, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente tiver um texto como esse, que ele se repete em outros textos, em outros evangelhos, é muito interessante você ler fazendo a comparação com eles, certo? Porque Mateus ele retrata de um jeito o mesmo texto, Marcos ele vai retratar de outro e Lucas de outro. João já não está registrando essa parábola. Mas preste atenção, capítulo de número 13 do evangelho de Mateus, o verso de número 19, diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ou seja, a explicação que Mateus dá aqui deixa para cada um de nós o entendimento mais claro do que de fato aconteceu. Por mais que eu esteja falando para vocês que o coração duro, ele ouve a palavra e não compreende, quando a gente lê Mateus 13, 19, fica mais claro, olha, esses são aqueles que ouvem, todos aqueles que ouvem a palavra do reino, mas não compreendem. Irmãos, o segredo não está apenas em ouvir a palavra, mas está em compreender. E quanto mais a gente tem a facilidade de abrir o nosso coração para aquilo que é ensinado, quando o nosso coração ele é ensinável, melhor dizendo, isso vai fazer com que o nosso coração seja penetrado pela palavra de Deus e automaticamente ele se torna frutífero. Eu não sei se o Jean, o seu Laudeci, na época que moravam lá em Rondônia, não, com certeza Jean aqui já faz isso porque ele tem um local de plantio, mas sabe muito bem, né? Quando a gente joga uma semente no solo, o solo ele precisa estar preparado. Se só jogar de qualquer jeito, às vezes até vai nascer, não é verdade? Mas ela não vai se aprofundar realmente. Quantos aqui já fizeram aquela experiênciazinha do algodão? Lembram disso? De pegar o feijão e colocar no algodão e etc. Até nasce. Até nasce. Eu até já dei esse exemplo aqui numa outra ocasião, num outro sermão. Até vai nascer, mas não vai criar raiz. Não vai ter raiz em si mesmo. Eu lembro que a gente colocava lá, na experiência lá da escola, colocava o feijão, aí colocava no algodão, pingava umas gotinhas de água, e daqui a pouquinho o feijão, ele ia abrindo, ele morria, né? Porque para nascer, ele precisa morrer. Isso é muito interessante, né, irmãos? Para nascer, a gente precisa morrer. E pensando nisso, na ideia do nascer, só abrindo um parênteses aqui, me veio uma coisa na mente aqui agora. Só tem como nascer de novo se nós morrermos para nós mesmos. Não há possibilidade nenhuma da pessoa dizer assim, não, eu nasci de novo, e continuar com as suas esquisitices, continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Se não houver uma morte para si mesmo, não há nascimento. Olha a semente, o que acontece com ela. E é por isso que Jesus, de uma maneira tão maravilhosa, ele nos dá exemplos claros para que fique claro, sendo bem redundante, na nossa mente. É preciso morrer para nascer. Para que eu possa frutificar, o meu coração, ele precisa morrer para os desejos do mundo. Ele precisa morrer para os desejos da carne. Ele precisa morrer para aquilo que eu acho que é correto, para aquilo que eu entendo que é correto, e preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E aí sim eu vou frutificar. É interessante que quando a gente lê lá João, por exemplo, a gente percebe que não é só o frutificar. E eu já preguei um sermão nesse texto do Evangelho de João, que foi o texto que a gente leu no início do culto. Mas é dar fruto. Nós precisamos dar frutos. A semente que é bem plantada, que é bem cultivada, ela cresce e ela dá fruto. Eu não sei, eu acho que você plantou milho lá, não foi que você falou há pouco tempo, né? Já está dando milho lá? Já tá na altura de mim? Tem muito tempo que eu não vou lá, como é que está lá? Tá... É mesmo, rapaz, nem me chamou, tá vendo só? Mas olha só, eu que não estava aqui também. Olha só, plantou, já cresceu, já deu milho, ele já colheu, e certamente já vai preparar o terreno para plantar novamente. Mas por quê? Porque foi bem plantado. Se ele só faz de qualquer jeito, não, e está lá, e deixa aquele terreno lá jogado lá, aquele espaço lá jogado, não vai lá, não coloca um sistema de irrigação, deixa o sol dia e noite, o que vai acontecer? Não vai dar fruto. Assim é a nossa vida.
Assim é a vida do cristão quando ele leva a vida dele de maneira desleixada, quando ele não está nem aí para a palavra de Deus, quando outras coisas acabam sendo mais importantes para ele, é o que a gente vai ver no ponto a seguir, e sufoca a vida dele de tal maneira que o viver para Deus, ou fazer as coisas que agradam a Deus, é supérfluo. É quando dá tempo, é quando eu quero, é quando me interessar. Não é importante. Então, se não é importante, não vai acontecer nada. Então, o coração, meus irmãos, duro, ele ouve a palavra, mas ele não compreende. É como se ele fosse um ouvinte indiferente. E a rotina da vida, eu penso que ela é como se ela, de alguma maneira, insensibiliza. Talvez a palavra seja essa, a melhor palavra. Ela insensibiliza a pessoa. Você quer ver uma coisa? Eu não sei quantos aqui têm um hábito, né? Já moram talvez há muito tempo em Portugal, mas tem o hábito de ler alguma notícia de repórter ou relacionado lá ao nosso país, ao Brasil. Mas eu lembro que quando eu morava lá, não vamos falar de agora, vamos falar de quando você morava lá. Quando nós morávamos lá, nós olhávamos as notícias, né? E aí, alguém pegou e foi roubar alguma coisa e atirou e matou. E acontece isso, acontece aquilo. Você já parou para poder pensar? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas de tanto a gente ouvir alguma notícia, parece que a gente vai ficando meio insensível com aquilo dali. Tipo assim, aconteceu. É uma rotina, né? Tipo assim, morreu. Não nos comove mais. Eu tenho certeza que lá na época do seu Laudeci, quando as mortes não eram tantas assim, quando não haviam tantos assassinatos assim, quando chegava uma notícia, seu Laudeci, que alguém morreu, aquilo era uma coisa que certamente chocava. Mas, caramba, mas como pode alguém ter coragem de tirar a vida assim um do outro? Né? E talvez aquilo ali fosse comentado durante toda a semana, ou talvez o mês inteiro. Mas fulano, como é que pode fulano ter tirado a vida do seu próprio familiar, ou coisa parecida, porque aquilo chocava a gente. Não é verdade? Você já parou para poder pensar que essas coisas não mexem mais tanto com a gente? Para poder ver. A gente acessa a internet, parece que a gente está muito mais preocupado com o TikTok engraçado do que com uma fatalidade que aconteceu. Diga se não é assim. A gente não está preocupado mais, a gente não chora mais pelas pessoas que morrem. Sabe, a gente já não chora mais pela pessoa que está enlutada. Aquilo não mexe mais com a gente, alguma coisa é rotineira. É algo meio que rotineiro. Se você liga a TV, ou no caso a internet, lá no programa lá do Datena, lá do Brasil, por exemplo, é uma notícia atrás da outra. É como se fosse uma coisa assim banal. Fulano assaltou, fulano não sei o que, e atirou e matou. Aí daqui a pouco ele já muda para outra notícia, e é assim. E a gente está cuidando dos nossos afazeres em casa, e olhando aquilo dali como se fosse algo muito natural. A insensibilidade tomou conta do ser humano. Nosso coração não se comove, não mexe mais com a gente. Não é mais, sabe, aquilo não mexe mais com cada um de nós. E quando, irmãos, o nosso coração se torna assim, ele fica muito mais vulnerável a estar endurecido, se assim eu posso dizer, para a palavra de Deus. Porque ele não está nem aí. Isso não mexe com ele. Assisti um filme ontem, que eu vou passar aqui para os irmãos, nos próximos dias, a gente vai marcar aí uma sexta-feira dessa para passar aqui, em que dos personagens, eles fala isso, né? Mas onde estava Deus quando fulano morreu? A pessoa às vezes se fecha para Deus de tal maneira, sabe? Quando tem uma perda muito grande, quando acontece uma fatalidade, e às vezes isso acaba ficando mais difícil e cada vez mais o coração vai ficando endurecido. É como se fosse uma pessoa que se conformasse com tudo, sabe? E não consegue abrir mais a sua alma assim para poder ouvir a verdade do Evangelho. É tudo muito natural. A verdade do Evangelho já não está nem mais aí. John Macleay, ele diz em um dos seus livros o seguinte, que o mais sério de todos os problemas o mais sério de todos os problemas é não perceber problema algum. Eu vou repetir. Ele diz que o mais sério, o mais grave de todos os problemas é quando o ser humano não consegue perceber problema algum. Ele está tão cauterizado pela situação à sua volta que aquilo não mexe mais com ele. Você está falando de salvação, você está falando de vida eterna. Na verdade, irmãos, há um erro muito grande quando a gente às vezes fala de salvação.
Quando a gente fala de vida com Deus, parece que a gente está chamando as pessoas para poder, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, nós temos que pregar o evangelho da salvação. Falar que a pessoa que se ela morrer, ela vai para o inferno. Ser tão clara como você foi com a sua amiga. Ser clara mesmo. Ser clara, mesmo que aquilo custe, por algum momento ou por algum tempo, o afastamento daquela pessoa em relação a nós. Mas nós precisamos ser claros com pregação do Evangelho. Só que a gente fica pregando o Evangelho de faz de conta, dando rodeios. Não vamos lá na igreja. Vamos lá para a igreja para quê? Vamos para a igreja para quê? Não vem para a igreja não. Prega a palavra de Deus. As pessoas têm que tomar consciência que se ela morrer, ela vai para o inferno. Irmãos, se morrer, vai para o inferno, não tem outro caminho, e parece que as pessoas estão brincando com isso. A igreja é um clube, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, eu não estou preocupado com nada, irmãos, a igreja tem que ser a consequência da minha vida lá fora. O estar aqui tem que ser tão somente consequência da minha vida lá fora, da maneira como eu vivo lá fora. Um coração duro, meus irmãos, ele ouve, mas lhe falta, de certa forma, compreensão. Um entendimento espiritual realmente, para poder entender a palavra. Ezequiel, há muitos anos atrás, ele já tinha falado sobre isso. Jesus está falando de algo aqui que Ezequiel lá atrás já tinha, Jesus está mostrando algo aqui que Ezequiel lá atrás já tinha mostrado. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 33, lá no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo de número 33, deixa eu só me achar aqui, verso de número 32, Ezequiel 33, verso de número 32, cadê o 32? Só um minutinho que eu já vou me achar aqui, meus irmãos, Ezequiel 33, 32, diz assim, olha só, 33, 32, o penúltimo versículo, diz assim: para eles, vocês não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel está falando aqui justamente a queda, né, de Jerusalém e as suas causas. Ele está mostrando justamente que as pessoas, chamando realmente a atenção, profetizando e falando exatamente isso. Vocês são como pessoas que ouvem, mas não conseguem colocar em prática. A pessoa com o coração endurecido, ela é assim. Ela ouve a palavra, mas ela não consegue pôr em prática. Um coração duro, meus irmãos, também, é um coração onde a semente ela é pisada. Interessante que Lucas, e tão somente Lucas, abre lá em Lucas, capítulo número 8. Lucas, capítulo número 8, verso de número 4, 5, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Lucas 8, é o 5. Diz assim, ó. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada. Ela foi pisada. O texto de Lucas, no texto de Lucas, a semente que cai à beira do caminho, ela é pisada. A semente pisada pelo homem, ela nem chega a brotar. Eu não sei, quando você, os que têm a costume aqui, e os demais que já viveram essa questão de experiência de plantar, mas quando você planta, você não sai pisando ali onde você plantou, né? Você tem cuidado justamente, principalmente naquele momento onde o brotinho está começando ali a nascer, você não vai pisar. Mas aqui diz o texto que ela foi pisada, a semente, ela é pisada pelo homem. O solo, meus irmãos, muito usado, preste atenção numa coisa, quando ele é muito usado e pisado, ele acaba se tornando duro. Eu não sei quando vocês já perceberam, quando está se preparando ali um terreno para poder fazer uma obra, é necessário que aquele terreno ali ele tenha sustentação, né? Ele fique firme. E por isso, as grandes empresas usam um rolo compressor, não sei como é que é o nome, acho que é isso, para poder pisar ali, né? Amassar bem a terra, para ele ficar duro. Eu lembro que quando a gente fez a nossa casa,
Nossa primeira casa que a gente fez, e aí sem muito recurso, sem muitas condições, nós mesmos fomos ajudar ali na construção. E o ajudante de pedreiro, o irmão Jean, era eu mesmo, né? Então eu estava lá ajudando a minha primeira casa para eu casar, né, no caso. Nós preparamos toda a casa, e graças a Deus conseguimos casar com a casa toda pronta. E lá se vão 21 anos, vai completar agora na próxima quinta-feira, completaremos 21 anos de casados, permitindo Deus. E eu lembro que enquanto estávamos fazendo aquela casa, fazíamos ali o alicerce, e colocávamos aterro dentro, barro dentro, né, um material dentro ali, para depois dar uma aguada, né, um grosso ali, e começar a subir as paredes. E quando a gente jogava aquilo dali, a gente precisava pisar. Aí a gente tinha lá uma madeira, eu lembro que a gente pegou uma madeira assim, e colocamos uma tábua no fundo, para poder servir de bater ali, para poder estar pisando, né? E o braço ficava desse tamanho, né? E ficava batendo aquilo dali. Em alguns momentos no canto, onde não dava, a gente ia com o pé mesmo e pisava bastante. Ou seja, quanto mais se pisa no solo, mais ele se torna duro, não é verdade? Por isso que o agricultor, aquela pessoa que vai plantar, ele ara a terra, ele mexe com a terra, né? Para que o solo fique receptível à semente. Se a gente fizer um paralelo com o nosso coração, tem que ser assim também, não tem não? Nosso coração endurecido, ele não vai dar em nada. Jesus, ele tem que mexer com o nosso coração. A palavra tem que sacudir o nosso coração, para que a semente possa entrar e possa germinar no nosso coração. Quando o coração é pisado por muitas coisas, meus irmãos, se assim a gente pode dizer, por muitas coisas, ele corre o risco também de ficar insensível. E o coração é como se fosse esse campo também, não cultivado, e acaba tendo essa dificuldade realmente de absorver a palavra. Mas, em segundo lugar, para que o meu coração ele possa frutificar, ele seja frutífero, além dele não poder ser endurecido, ele também não pode ser superficial. Em primeiro lugar, como eu disse, ele não pode ser endurecido, e ele também não pode ser superficial. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 5, deixa eu abrir aqui, diz assim, ó, capítulo 4, verso de número 5, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Logo nasceu bem rápido. E o verso 6 diz: saiu, porém, o sol e a queimou. Quando a semente está na beira logo ali, ela até nasce, mas ela nasce de maneira superficial. E quando a gente olha a característica de um coração superficial, a gente pode pensar pelo menos em algumas definições que fazem com que esse coração seja superficial. Algumas marcas, se assim podemos dizer. Um coração superficial, preste atenção. Primeiro, ele tem resposta imediata para tudo. Para tudo. Você fala, ele responde. Você argumenta e ele fala ali logo. Você diz, Elaine, que é assim, e ela fala, não, mas é assado, mas eu vi, é desse jeito. Ele não consegue entender. A resposta está na ponta da língua. Porque tudo dele está de maneira muito superficial, não está enraizado nele. E isso é tão perigoso, que até as crenças dessas pessoas, por mais que sejam erradas, elas também são superficiais. Elas estão na ponta da língua ali para poder falar, mas de algo que nem elas mesmas acreditam no fundo. Então elas falam, vivem de experiências, de momento. Então preste atenção. O texto de Mateus e de Marcos, quando ele trata essa questão aqui da parábola do semeador, vocês podem observar lá no texto que ele diz o seguinte: logo, ou seja, ele usa o termo logo, ou seja, a palavra foi pregada, ou seja, foi semeada, mas logo cresceu e nasceu. Olha só o que diz o verso número 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, vírgula, e logo nasceu, visto que a terra não era profunda. Ela nasce logo, mas ela é superficial. Esse logo aqui, a ideia dessa palavra logo, na ideia no sentido de imediatamente, ou seja, jogou a semente e ela, de uma maneira muito superficial, ela nasceu. Isso acontece muitas vezes
quando as pessoas ouvem a palavra, ela escuta a palavra e talvez levada por uma emoção, por um momento, ela, é isso que eu preciso para a minha vida, mas não tem profundidade. Muitas vezes ela nem entendeu a palavra, ela nem compreendeu, mas ela às vezes achou alguma coisa bonita. Ela foi levada pelo momento de cântico, ela foi levada por uma palavra de apelo que o pastor fez ali no final, mas ela não compreendeu realmente o que é entregar a vida a Jesus. Ela não conseguiu compreender de fato aquilo. Então, essa pessoa, né, a semelhança do exemplo do texto bíblico aqui, ela está de maneira tão superficial que ela começa a ir. Mas logo diz a palavra de Deus, vem o sol, queima e ela morre. Ela não consegue produzir frutos, ela não tem raiz em si mesma. O mesmo John McCain que eu citei no início, ele vai chamar esse tipo de ouvinte de um ouvinte leviano, que abraça o que não entende, apenas pela novidade da ideia. É tipo assim, vamos lá, é legal, vamos lá. Aí ele vai. Estava conversando com um pastor ontem, um determinado pastor, aqui em Portugal, e ele dizia para mim o seguinte, estávamos falando sobre essa questão do crescimento da igreja, as pessoas entregar a vida a Jesus e etc., e do surgimento, às vezes, de alguns grupos que eu não vou citar, não convém citar aqui agora, e ele disse para mim algo interessante, ele falou assim, infelizmente, Marcos, as pessoas hoje querem o oba-oba, elas querem ali, elas não querem abraçar a causa, elas querem aquele momento, aquele oba-oba, aquele momento ali que vai, sabe, é isso, é o palco, é as luzes, é não sei o quê, é aquele momento ali. São atraídas muitas vezes pelo excelente grupo que canta, uma excelente qualidade de louvor, um jogo de luz e etc. São atraídas por isso. Uma pergunta se quer compromisso com a palavra. Pergunta se quer compromisso com a palavra. Não quer, não. Percebe-se, inclusive, isso é muito comum, infelizmente, no Brasil, que na hora do louvor, está todo mundo ali, levanta a mão, chora e tudo. Mas na hora da palavra, levanta e vai lá para fora conversar. Na hora de ouvir a palavra, sabe, o show é legal, né? O ouvir o louvor é legal, mas na hora sai. Quantas vezes ouvi pastores falar e até chamar a atenção, chama a equipe de louvor aqui para frente, de novo, para sentar aqui, porque parece que termina, talvez a gente já tenha vivido isso em algumas igrejas no Brasil, termina o momento ali de culto, sai todo mundo. Eu já fiz a minha participação. Não, o pessoal do louvor tem que ouvir a palavra também. Precisa ouvir a palavra. Isso acontece, infelizmente, até com as pessoas que estão ouvindo, porque, como disse aquele pastor com quem eu conversava ontem, ele perdeu, entre aspas, né? Ele disse, perdi muitas pessoas para esse determinado grupo, porque lá tem isso, tem aquilo, tem esse jogo de luz e não sei o quê. Eu falei, não, pastor, fique tranquilo, você não perdeu, não. Na verdade, eles é que estão perdidos, nunca foram achados, porque procuram um oba-oba, procuram um momento. A gente precisa se arraigar na palavra, tão somente na palavra. Por isso que John vai dizer exatamente isso. Olha, esses são chamados de ouvinte, esses ouvintes são chamados de um homem leviano, porque abraça o que não consegue entender apenas pela novidade da ideia. Tem um outro autor chamado Adolf Paul, ele citando Lutero, em um livro chamado O Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte, ele vai chamar esse indivíduo de volúvel, que se vira como vento. Ou seja, ele citando Lutero, ou seja, então isso é palavras de Lutero, ele diz o seguinte, que pessoas assim são pessoas, pessoa assim é muito volúvel. O vento toca para esse lado, aí ele vai. O vento toca para esse, ele vai. Ele não consegue ter raiz naquilo em que acredita, porque na verdade ele não acredita em nada. Ele acha que acredita e não acredita em nada. Um coração superficial, ele não tem profundidade na perseverança, ele não consegue perseverar. Ele está ali, qualquer dificuldade ele já é levado, porque ele não consegue perseverar, ele não tem raiz em si mesmo, como diz a própria palavra. A fé dele é como se fosse uma fé temporária, é momentânea. São pessoas que às vezes só se aproximam de Deus, infelizmente, quando necessitam de algo. Quando a dor
o calo aperta, quando o sapato aperta, quando acontece alguma coisa, quando vem uma doença grave, aí é meu Deus para cá e meu Deus para lá. Mas não conseguem realmente se firmar, irmãos. Eu preciso caminhar com Deus independentemente das circunstâncias. Independentemente se as coisas vão bom ou ruim. Mas parece que as pessoas querem se aproximar de Deus quando as coisas aparentemente não vão tão bem assim. Não é assim, não é para ser dessa maneira. Eu preciso ter raiz, eu preciso me aprofundar para que eu consiga frutificar, meus irmãos. Infelizmente, pessoas assim é como se não houvesse transformação. Um certo pastor, numa ocasião, disse que, na verdade, falta realmente a transformação, porque quando a transformação acontece, a pessoa não abandona Deus, não se afasta do Senhor, mas ela tem cada vez mais a necessidade de estar com o Senhor. Um coração superficial, meus irmãos, infelizmente, ele não consegue avaliar também os custos do discipulado. E quando eu falo custo, não estou falando de dinheiro, mas ele não consegue avaliar os custos de um discipulado. Ele não consegue ouvir as orientações, ele não consegue ouvir o seu pastor. Um coração superficial, ele não consegue ouvir a orientação do seu líder. Ele é aquela pessoa que toma a decisão pautada naquilo que ele quer e ponto final. E depois que der errado, deu errado, pronto, eu viro para outro caminho e tento de novo. Ele não consegue, a pessoa precisa ser discipulada, ela precisa ser acompanhada, porque quando nós não somos acompanhados, a gente vive realmente pela conveniência, por aquele momento, por aquilo que eu creio naquele momento e ponto final. Aquilo que está me levando, é isso que está me levando, eu vou fazer dessa maneira. A igreja é só um lugar que eu vou domingo, quando eu vou e quando dá tempo e ponto final. Caminhando para o final, meus irmãos, um coração frutífero, além dele não poder ser endurecido, não poder ser também, em hipótese alguma, superficial, ele também não pode ser ocupado. Ele não pode ser ocupado. O verso de número 7, dá uma olhada aí, do capítulo 4, diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deram frutos. Olha que interessante. O verso 18 do mesmo capítulo 4, já Jesus explicando a parábola, ele diz assim: os outros, os que foram semeados entre os espinhos, ou seja, o verso 18 é a explicação do verso 7. Diz assim: esses que foram semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Aí o verso 19 diz: mas as preocupações do mundo, a fascinação pela riqueza, pelo dinheiro e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Olha que interessante, né? Que interessante a gente pegar e perceber isso nesse tempo, nesses dias de hoje. Do que se refere, meus irmãos, a um coração um tanto quanto ocupado, a gente pode destacar algumas características também para a gente caminhar para o final. Preste atenção. Um coração ocupado, ele ouve a palavra. Ele ouve, mas ele até dá atenção, mas ele procura dar mais atenção, infelizmente, a outras coisas. Marcos, ele diz, esse texto que a gente leu do verso 7, também o 18, ele diz que a semente caiu entre os espinhos. Lucas, se a gente ler Lucas, lá o capítulo 8, verso 7, a explicação de Lucas vai dizer que os espinhos cresceram com as sementes. Olha como é que faz toda a diferença. Preste atenção. Marcos diz que a semente caiu nos espinhos. Lucas vai explicar de uma maneira mais clara, ele diz que, olha, ela caiu nos espinhos, sim, mas os espinhos cresceram com ela. Então, olha o que a gente pode perceber nisso. Quando os espinhos crescem junto com a semente, esses espinhos acabam sufocando. Que exemplo a gente poderia tirar para a nossa vida disso? Às vezes, irmãos, a gente até ouve a palavra, só que as paixões do mundo, a ganância, muitas vezes, acabam caminhando junto com a palavra ali. Então ele cresce junto, ao mesmo tempo. Só que, preste atenção, olha só que coisa interessante. Não precisa me dizer, mas só pensa. Não me responda, tá? Só pensa. Não quero de maneira me envergonhar ninguém. Mas quantas vezes na semana você pega esse livro aqui para ler? A palavra. Né? Pensa. Quanto tempo se dedica na palavra? Quanto tempo se dedica realmente para colocar o joelho no chão e orar e clamar a Deus para que molde, que are a terra, are o nosso coração, que possa moldar e trabalhar o nosso coração? Aí,
Mas quanto tempo a gente gasta fazendo coisas que não agradam a Deus? A semana tem 7 dias, o primeiro dia da semana é hoje. E hoje a gente separa esse tempo. E eu separo com muita alegria no meu coração. Acordamos cedo na nossa casa, com muita alegria mesmo no coração, para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Mas não adianta nada eu fazer isso, fazer todo esse esforço hoje, apenas hoje, e durante a semana não separar um dia sequer para ler a palavra de Deus. Durante a semana não separar um momento sequer para ler a Bíblia. Durante a semana meus filhos estarem para lá fazendo o que quiserem, ficarem lá no joguinho, no videogame, no celular, seja como for, e não se voltarem para a palavra. Falava com um pai essa semana, está passando por um momento muito difícil, e ele falou assim para mim, mas fulano, se referindo a essa determinada pessoa, filha, né, no caso, já tem X anos de idade. Eu falei assim para ele, mas você é o pai dela. Mas você é o pai dela. Você é o pai dela. Ela é casada? Você é o pai dela. Mas já tem mais de 18 anos. Você é o pai dela. E ponto final. Lá em casa, eu sou o pai do Emanuel e eu sou o pai da Raquel. E ponto final. É assim que eles cresceram. Não é por imposição de maneira nenhuma, mas eles cresceram dessa maneira. E não é porque é filho de pastor, não. Mas eles sabem que todos os dias, chova ou faça sol, eles precisam ter um momento deles com Deus. Todos os dias, chova ou faça sol, eles precisam entrar no quarto deles, sozinhos, sem celular, colocar seu coração diante de Deus, abrir seu coração para Deus, orar ao Senhor e conversar com o Senhor com tempo de qualidade. Videogame é um dia na semana, é só no final de semana. E é 1 horinha só, porque isso não é importante. Muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos, meus irmãos, sem perceber. E deixando que cresçam deuses nos corações dos nossos filhos, junto com a palavra. Só que as outras coisas crescem muito mais do que a palavra, porque a palavra só é lida uma vez na semana e quando é lida. Irmãos, não adianta, vou abrir um parênteses aqui, em relação aos nossos filhos, não adianta os nossos filhos serem trazidos para a igreja, ter um momento ali de 40 minutos de culto ali com eles. Mas se você não fizer isso durante a semana com eles, nada vai adiantar, irmãos. Meu ex-pastor, pastor José Gomes do Couto, já falecido, já com o Senhor, fez meu casamento, me enviou para o seminário, ele dizia o seguinte, ele falava assim, cuidado, pais, ele já bem de idade, ele falava assim, cuidado, pais, muitos acham que a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é sua. As pessoas trazem o filho para a igreja, vai lá para a salinha, para aprender a palavra de Deus. Irmãos, a responsabilidade é nossa enquanto pais. O que nós estamos semeando no coração dos nossos filhos, meus irmãos? Estamos semeando a palavra? Se nós não semearmos a palavra, como é que vai nascer, meus irmãos? Como é que vai frutificar a palavra? Todos os dias, irmãos, independentemente da sua agenda, independentemente do seu tempo, independentemente do seu cansaço, irmãos, independentemente de qualquer coisa, nada pode ser mais importante na sua vida do que o seu tempo com Deus e você, enquanto pai, principalmente pai e mãe, o tempo seu com a sua família com Deus. Cultue a Deus. Eu tenho falado tanto sobre isso aqui, a necessidade de nós cultuarmos a Deus em casa, em família. Isso é preciso acontecer para que o coração não fique ocupado com outras coisas. Espinhos crescendo junto com a palavra. Só que, lembra? Um dia apenas. Essa aqui cresce assim. E o espinho cresce assim. Ó. Aí ele sufoca. Aí a gente quer que os nossos filhos, irmãos, cresçam e aprendam outras coisas. Nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de bem. Nós queremos que os nossos filhos tenham temor ao Senhor. Mas a pergunta é, eu tenho temor ao Senhor? Eu vivo a palavra de Deus? Ele consegue ver isso em mim? Senão nada vai adiantar, meus irmãos. Nada de nada vai adiantar. Caminhando aqui, meus irmãos, para o final, e eu termino aqui. Um coração infrutífero, meus irmãos, ele, conforme diz o texto de Marcos 4, 7 e também 18 e 19, a semente, ela fica mirrada. As paixões sufocam. Ela nasce, mas não consegue encontrar espaço para crescer. Sabe por quê? Porque essa semente, e aí pensa agora no coração do seu filho, e até no seu coração também, ela é muito mais bombardeada pelas outras coisas. Eu tenho um sobrinho, e os irmãos vão conhecer, porque o meu irmão, se tudo correr bem, vai estar mudando para cá, para Portugal, há uma possibilidade de trabalho para ele está vindo para cá. Talvez até o final do ano o restante da família venha, e você vai conhecer. Eu converso muito com esse meu sobrinho, ele tem a mesma idade da Raquel, nasceu
com 2 semanas apenas de diferença, ele é mais novo, né? Minha filha nasceu, 2 semanas depois ele nasceu, e eu conversava com ele exatamente isso. Eu falo isso de maneira aberta, clara, porque ele sabe que está errado, e eu falo, não há nenhum problema nisso, em eu falar isso para vocês. É o dia inteiro no celular. Inteiro. Literalmente. O dia inteiro assim. O dia todo. Aí é engraçado, e morre de rir, fica olhando lá, aí ri, acaba de rir, aí pula o outro. Direto, o dia todo. Eu falei, cara, você vai ter tendinite, né? Porque o dedo só fica assim, ó. Daqui a pouco você... O dia todo. Não consigo entender. Sabe? Está errado. Mas a gente precisa realmente, irmãos, ter exemplos bons dentro de casa para que os nossos filhos possam ter exemplos também bons e fazer a mesma coisa. Ô, irmãos, que geração vai ser a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, se a gente não tomar a rédea desse negócio. Nós precisamos, se nós queremos ter um coração frutífero, meus irmãos, nós precisamos viver realmente a palavra do Senhor. A conclusão desse texto, ele diz realmente que aquele que realmente frutifica, né? Aquela semente que cresce a 100, a 30 e a 60 por 1, e a gente conhece muito bem o texto, e a gente não vai entrar nessa parte agora, mas eu quero concluir dizendo para vocês 3 coisas. Primeiro, que o coração, né, para ser frutífero, a gente precisa considerar algumas coisas. A primeira coisa, nós não podemos subestimar. Há uma diferença na palavra subestimar com superestimar. E a gente às vezes confunde isso. Então eu não posso subestimar as forças opositoras à semente. Guarda isso no seu coração. Nunca subestime as forças opositoras à semente. Irmã Elaine, por mais que você fale para os seus amigos, para as suas amigas da palavra de Deus, você está ali um momento falando. Naquele momento apenas. Mas ela tem vários outros momentos que está sendo bombardeada por coisas erradas. Nunca subestime. Eu já disse para vocês aqui em outra ocasião, algumas vezes, e repito, o diabo, meus irmãos, ele não vai ficar numa arquibancada fazendo assim, ó, batendo palma, lá, a Elaine está conseguindo ganhar fulana para Cristo. Não, ele vai bombardear. O nosso grande erro, meus irmãos, é subestimar o diabo. A gente acha, não, diabo, eu conheço crente que não acredita no E quando eu morava no Brasil, eu dizia, de ver se o diabo. Aquelas pessoas de ver o que é a vida do ser humano. O diabo existe, irmão. O diabo existe. E a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E o que mais me deixa triste, é ver muitos crentes que brincam com isso. Dentro das suas casas, na maneira em que conduz a sua família, os negócios, a sua relação com o todo. Cuidado com isso. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vai ficar satisfeito enquanto não vê você e a sua família destruída. Ele vem para tirar. Sabe por quê? Ele já está derrotado. E desde o início o que ele mais quer é ter mais do que Deus. Então quanto mais ele puder tirar de Deus, ele vai fazer. Nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, ficar firmes na palavra de Deus, para que outras pessoas, através de nós, possam também crescer e frutificar. Então nunca subestime as forças opositoras da semeadura. Jesus, ele começou o texto dizendo que temos que ouvir. Não é isso que ele fala lá? E ele termina a parábola dizendo a mesma coisa. Ouçam. Olha só, ele começa dizendo lá no capítulo de número 1, ele diz lá, ele começa a falar, capítulo 1, verso 3, ele diz lá, escutem, né? Escutem. E no verso 9 ele termina a parábola dizendo assim, quem tem ouvidos, ouçam. Se não fosse tão importante, ele não falaria talvez isso 2 vezes. Não subestimem isso. Em segundo lugar, nós não podemos agora superestimar. Subestimar é uma coisa, superestimar é outra coisa. Então nós não podemos superestimar as respostas imediatas. As aparências enganam. Não é porque você falou de Cristo para uma pessoa e a pessoa falou assim, poxa, Elaine, é isso mesmo que eu quero, não sei o que, etc., que agora eu vou baixar as rédeas e deixar ela caminhar sozinha. É agora que eu tenho que colar com ela. Sabe por quê? Porque vai crescer junto com ela os espinhos e vai querer sufocar essa palavra que você semeou no coração dela. Então, as aparências daquele primeiro momento enganam.
A palavra de Deus nos diz isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, não é isso? E aí, citando agora Hernani Dias Lopes, quem eu citei no início do livro que vou daqui a pouquinho presentear ao nosso querido Jean, ele diz o seguinte, que muitos vão aderir à fé cristã, mas sem conversão. Isso é triste demais, irmãos. Muitos vão aderir à fé cristã, frequentadores de igreja, simpáticos com a igreja, gostam de ouvir o pastor pregar, gostam porque tem uma salinha para deixar as crianças, gostam de um momento de comunhão, mas não houve conversão. Porque quando a pessoa se converte, os frutos mostram isso. Nós precisamos dar frutos. E por último, não podemos também subestimar, lembra? Superestimar as forças opositoras, superestimar as respostas imediatas e, por último, não podemos subestimar o poder da palavra. Irmãos, tal como eu não posso subestimar as oposições à semeadura que vão acontecer, eu não posso, em hipótese alguma, subestimar o poder da palavra, irmãos, porque a palavra de Deus, ela convence. A verdade, ela convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo. E eu termino citando o Salmo, que diz que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, colhendo os seus feixes. Amém? Então não baixe a guarda. Não baixe a guarda, irmã Elaine. Você vai conseguir. Deus vai falar ao coração das suas amigas, Deus vai falar ao coração, e já tem falado ao coração do seu esposo, dos seus filhos. Deus vai falar ao coração de cada um de nós, para que nós possamos, em nome de Jesus, replicar esse amor a outras pessoas. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar aqui à frente a irmã Maria, que possa vir aqui ao microfone e orar a Deus nesse momento, pedindo a Deus pela nossa semana, pela palavra que foi pregada, que possa ficar nos nossos corações, e logo em seguida estarei dando a bênção. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento tão glorificante, ó Deus, para a nossa vida, que estamos aqui, ó Deus, te louvando, agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Senhor. Porque o Senhor é um Pai de bondade, um Pai de misericórdia, ó Deus, tem cuidado, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai, com todo amor. Tem suprido, Pai querido, as nossas necessidades do dia a dia, ó Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nesse momento, ó Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor visita todas as famílias, ó Deus, necessitadas. Todas as famílias, ó Deus, que por um motivo ou outro, ó Pai, não puderam estar aqui, mas que o Senhor esteja, Pai querido, visitando e colhendo, Pai, e abençoando cada um, Pai. Amém. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui estamos, ó Pai, na Tua casa. Aqui aprendemos, ó Deus, muito da palavra hoje, ó Deus. Vamos sair não do jeito que entramos, ó Pai. Amém, Jesus. Nós vamos sair com o nosso coração fortalecido, ó Deus, da palavra. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos netos, pelos nossos filhos, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, ter palavra para cada dia mais, ó Deus, colocar no coração deles o caminho certo, Senhor. Entra, Pai, no nosso coração, tira tudo que é de errado, Amém, tira Senhor. tudo que impede, ó Pai, a nossa comunhão para contigo, Senhor. E fica conosco, ó Deus, leva-nos nos nossos lares, ó Pai, da mesma forma, ó Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Amém, Jesus. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Levante sua mão aos céus, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e maravilhoso Espírito Santo do Senhor seja com todos nós aqui presentes, mas também com toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Estaremos ali à porta. Não vá direto agora para casa. Passa ali, tem um cafezinho ainda. Tá? Tem alguns calendários também, meus irmãos, evangelísticos, tá? Que os nossos irmãos do leste mandaram. Leve uns 5, 6, aí, 10, para você presentear outras pessoas em nome de Jesus. E você que nos acompanhou até aqui, que você possa partilhar essa transmissão com outros contatos em nome de Jesus.